Pronto, né? Boa tarde a todas e todos. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá dando para ouvir? Bom, então a gente vai começar o nosso estudo hoje, né? Então, bem-vindo a todas e todos, tá certo? A gente vai iniciar o nosso estudo, né, das obras de Leon Trotsky. Hoje nós vamos analisar a obra O Programa de Transição. Então, é um documento que foi escrito por Trotsky em 1938, não é? Com o objetivo de servir como programa, né? Na fundação da Quarta Internacional. Então, é um documento que foi elaborado aí em 1938, não é? Então, eu estou aqui com algumas edições, né, que nós vamos utilizar. Então, eu tenho aqui 3 edições, né, do programa de transição. Então, a primeira edição, intitulada Programa de Transição para a Revolução Socialista, Programa de Transição para a Revolução Socialista, que é uma edição publicada pela editora Sanderman. No caso dessa edição aqui é de 2008. Eu tenho aqui uma outra edição que foi publicada pela editora Ticker, chamada O Programa de Transição, também, que é de... Deixa eu ver aqui a data dessa edição, é de 2009. E tenho aqui uma outra edição que reúne, né, todos os documentos da fundação da Quarta Internacional, né, são as resoluções, declarações, não é? E o texto do programa de transição, não é? Que foi publicada também pela editora Sanderman, certo? Com o título Documentos de Fundação da Quarta Internacional. Bom, então vocês podem encontrar aí várias outras edições, né? Que foram publicadas em português aqui no Brasil, não é? E também no site marxist.org/português. Então, nesse site aí que reúne, como eu já falei aqui nos nossos encontros anteriores, reúne, né, os documentos de inúmeros revolucionários, né, de inúmeros marxistas. Então, lá vocês podem encontrar também o texto do programa de transição. Bom, então, como eu já disse para vocês, esse documento ele é datado de 1938, tá certo? Ele foi elaborado por Trotsky, né, para servir como programa da Quarta Internacional, não é? Esse documento ele foi objeto de discussão, de debate, né, por ocasião antes da Conferência de Fundação da Quarta Internacional, né, que foi realizada em setembro de 1938, tá certo? Mas antes dele ser aprovado nessa conferência de fundação da Quarta Internacional, ele foi objeto de discussão, né, nos partidos, organizações e correntes, né, ligadas ao movimento pela criação, pela fundação da Quarta Internacional. Então foi objeto, né, de inúmeras discussões,
de inúmeros debates, tá certo? Acabou sendo aprovado, né, nessa conferência aí que foi realizada em setembro de 1938, tá certo? Bom, então eu dividi a minha apresentação do texto, né, em algumas etapas, né? Então, primeiramente, a gente vai falar, né, sobre as internacionais. Então, a gente vai fazer aqui um percurso, né, sintetizando essa história, a história das 4 internacionais, tá certo? Depois a gente vai falar sobre o contexto, né, dos anos 30, tá certo? Que marcaram esse período aí da fundação da 4ª Internacional. E em seguida, numa terceira etapa, a gente vai discutir, analisar o texto propriamente dito, tá certo? As principais teses, as posições defendidas, né, por Trotsky nesse documento, tá certo? E a importância que esse documento tem para o movimento socialista internacional. Bom, Trotsky, quando ele fazia a discussão do programa de transição do texto, do documento, com as organizações, não é, ligadas ao movimento trotskista, ele dizia que o programa de transição era uma síntese, não é, de toda a experiência revolucionária anterior, não é? Então era como se o programa de transição fosse uma espécie de atualização do Manifesto Comunista, né? O Manifesto Comunista é de 1848, né, de meados aí do século XIX, mas entre o advento do Manifesto Comunista e, não é, o programa de transição, decorreram aí quase 90 anos, né, pouco mais aí de quase 90 anos, tá certo? Então, esse período aí de 90 anos entre o Manifesto Comunista e o programa de transição, não é um período extremamente rico do ponto de vista, não é, do movimento revolucionário. Então, nós tivemos, nesse intervalo aí, inúmeros acontecimentos importantes, não é? Como as revoluções de 1848, não é? A Comuna de Paris, de 1871, não é? A Revolução de 1905 na Rússia, a Revolução de 1917, de outubro de 1917, não é? E todos os acontecimentos, né, revolucionários, as derrotas das revoluções na década de 20, não é? E os grandes acontecimentos aí que marcaram, né, a década de 1930, né, como a ascensão de Hitler ao poder, não é? A Guerra Civil Espanhola. Então vamos dizer assim, não é? É um intervalo de tempo muito rico, né, em termos de experiências, né, políticas, né, de acontecimentos revolucionários, tá certo? Então, nós tivemos, desde o Manifesto Comunista, né, até hoje, então nós tivemos a fundação de 4 internacionais, tá certo? Então, a primeira internacional foi fundada em 1964, tá certo? Marx participou da fundação da primeira internacional, né? Foi um dos dirigentes, talvez o dirigente mais importante, né, da primeira internacional, tá certo? Engels se incorporou depois, né, a direção da primeira internacional, certo? Mas Marx foi o grande dirigente, né, dessa primeira experiência aí de uma organização internacional. Então, a primeira internacional ela durou até 1972, né? Ela teve uma vida organizativa, né, uma vida política ativa até, né, de 1964 até 1972, né? Nesse período aí, nós tivemos alguns congressos, né, da primeira internacional, tá certo?
O último congresso, que foi o congresso de 1872, de 1872, né? Acabou com a transferência da direção da Internacional, não é, para os Estados Unidos, tá certo? Isso foi uma proposta que foi feita pela própria direção da Internacional, não é? Exatamente em função, não é, da derrota da Comuna de Paris, não é? A Revolução de 1871, a Comuna de Paris, acabou sendo derrotada, tá certo? E com a derrota dos revolucionários, dos comunardes, foi desencadeado, né, um processo de contra-revolução, tá certo? De prisões, não é? Deportações, expulsão, né, de inúmeros revolucionários, e esse processo de contra-revolução, tá certo? De derrota da Comuna de Paris levou também a um processo de desagregação da Primeira Internacional. Então, a Primeira Internacional ela foi muito importante, né, que foi a primeira tentativa, né, de organizar a luta, né, dos trabalhadores no plano mais internacional, não é? Então, unificando as lutas nos diversos países, não é? Organizando a intervenção dos revolucionários, não é? Em vários continentes, tá certo? A Primeira Internacional era formada por vários setores do movimento socialista, né? Por várias correntes de origens completamente diferentes, né? Você tinha marxistas, né? Ou seja, discípulos de Marx e Engels, você tinha anarquistas, tá certo? Ligados a Bakunin, ligados a outros, né, dirigentes também anarquistas, tinham blanquistas, né, ligados a Auguste Blanc, né? Tinha também setores nacionalistas, tá certo? Por exemplo, os nacionalistas italianos, né, ligados à Revolução Italiana, tá certo? Então era uma internacional, vamos dizer, né, que tinha uma característica de ser muito heterogênea, né, de ser formada por vários correntes, por vários setores do movimento socialista, né, na Europa e em outros países. O grande teste da Primeira Internacional foi exatamente a Comuna de Paris, né? Como nós já tivemos a oportunidade de falar, né, em outros encontros, então os comunardes, né, os revolucionários tomaram poder em março de 1871 em Paris, né, e estabeleceram o primeiro Estado operário, né, da história. Esse poder operário ele conseguiu, né, se manter ativo durante 72 dias, não é? Durante um período muito curto, 72 dias. Mas durante esse período, né, os revolucionários, os comunardes, eles tomaram inúmeras medidas, né, inúmeras decisões importantes, não é? Que marcaram, né, profundamente a história do movimento socialista, né, internacional. Então, decisões em todos os campos, né? Na educação, na própria organização, não é, do poder da Comuna de Paris, tá certo? Em relação à relação do Estado com a religião, tá certo? O reconhecimento de direitos das mulheres, né, em participar não só desse processo revolucionário, mas de compor também, não é, a direção da Internacional. Então, decisões e resoluções sobre o movimento sindical, né, sobre as greves. Então, durante esse período aí, a Comuna de Paris ela tomou uma série de decisões, né, importantes, não só de reconhecimento de direitos sociais, né, para os trabalhadores, decisões essas que marcaram profundamente, né, a história do movimento socialista, né, internacional. Mas com a derrota, né, do processo revolucionário, abriu-se um período
de contra-revolução, né? Como eu já falei para vocês. Então, esse período de contra-revolução resultou não só na prisão, né, dos revolucionários, mas também, né, na expulsão, no exílio, né, na deportação de revolucionários, né, para outros países. Então se criou uma situação extremamente desfavorável à continuidade da primeira Internacional, né? A direção da Internacional praticamente ficou inviabilizada, não é? E os conflitos, não é? Entre os grupos que formavam a Internacional acabaram, né, se intensificando, se aprofundando, não é? A ponto de levar a um processo de desagregação dessa primeira organização internacional. Então, em 1872, como eu já falei para vocês no último congresso, né, da Primeira Internacional, a direção da Internacional foi transferida para os Estados Unidos, não é? E de 1972 até 1976, né, quando oficialmente a Primeira Internacional foi dissolvida, a organização praticamente não teve nenhuma vida ativa, tá certo? Então, o período mesmo de atuação e de organização da Primeira Internacional foi de 1864 até 1872. Bom, então a Primeira Internacional tinha chegado ao seu fim, não é? Mas como Marx falou lá no livro A Guerra Civil na França, não é? E nos artigos que ele escreveu posteriormente, a Primeira Internacional havia cumprido, né, o seu papel, tá certo? Então havia cumprido o seu papel de organizar, não é, as lutas, não é, de aproximar as organizações, né, dos vários países, tá certo? Cumpriu o seu papel ao defender a Comuna de Paris, tá certo? A Internacional teve um papel muito importante na defesa, né, dos comunardes, tá certo? Não só na defesa contra as calúnias, né, contra as críticas, né, que eram realizadas pelos jornais e pela imprensa burguesa, tá certo? Mas teve um papel importante também no acolhimento dos revolucionários que foram, né, expulsos da França, né, de Paris, e foram acolhidos, então, né, pela direção da Internacional na Inglaterra, tá certo? Então, a Primeira Internacional, de fato, ela havia cumprido, né, o seu papel, tá certo, como organização revolucionária internacional. Então, a segunda experiência de internacional foi a chamada, né, Internacional Socialista, tá certo? A segunda internacional. Então, a segunda internacional ela foi fundada em 1889, tá certo? E durou, né, até 1914, até as vésperas, né, da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, diferentemente da Primeira Internacional, que, como eu disse para vocês, era muito heterogênea, né? Era composta de várias correntes diferentes, né? De marxistas, anarquistas, blanquistas, reformistas, nacionalistas. Então, diferentemente dessa Primeira Internacional, a Segunda Internacional era muito mais homogênea, tá certo? Foi de fato, né, uma internacional marxista, não é? Porque a esmagadora maioria das suas organizações, né, dos partidos e das correntes filiadas à Segunda Internacional eram, de fato, né, orientada pela teoria marxista, né, pelo socialismo científico, tá certo? Então ela foi uma internacional mais homogênea, tá certo? Muito mais homogênea do que a Primeira Internacional, tá certo? Ela foi muito importante, né, porque ela ajudou a estruturar os partidos operários, né, em vários continentes, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, né, e em outros continentes, tá certo? Ela foi importante também, não é, porque
ajudou a consolidar, tá certo? Os partidos sociais-democratas em vários países, tá certo? O exemplo mais importante desses partidos foi, né, o Partido Social Democrata Alemão, tá certo? Que foi a principal organização política vinculada à Segunda Internacional. A Segunda Internacional foi importante também pelos congressos, né, que ela realizou, tá certo? Foram vários congressos até as vésperas aí de 1914, até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Ela discutiu, debateu, né, e aprovou diversos documentos, tá certo? Documentos sobre a questão da emancipação das mulheres, né, documentos, né, sobre a posição dos revolucionários diante das guerras, tá certo? E particularmente diante da ameaça de uma guerra de proporções mundiais, diversos documentos sobre a atuação dos revolucionários, né, nos sindicatos, tá certo? No movimento socialista internacional. Então ela teve também, né, a sua importância, não é, dentro desse processo de organização do movimento socialista internacional. A Primeira Internacional ela enfrentou particularmente, né, o problema da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Uma parcela significativa dos partidos, né, que compunham a Segunda Internacional, em especial, né, o Partido Social Democrata Alemão, acabou, né, aprovando os créditos de guerra, né, acabou seus parlamentares aprovando no parlamento, né, nos parlamentos europeus, os créditos chamados créditos de guerra, né, que era o orçamento proposto pelos governos burgueses, né, para financiar, né, a Primeira Guerra Mundial, a guerra imperialista. Então esse fato, não é, a capitulação desses parlamentares social-democratas, não é, e o submetimento desses partidos aos interesses da burguesia imperialista, não é, foi o fato, né, foi o acontecimento que acabou levando à desagregação da Segunda, né, Internacional, tá certo? Então, o único setor da Segunda Internacional, né, que se manteve de pé, ou seja, não é, que defendeu as posições internacionalistas, né, que se colocou contra a Primeira Guerra Mundial, né, contra essa guerra imperialista, foi exatamente o setor, não é, internacionalista, que era representado, né, principalmente pelos revolucionários russos, né, por Lenin, por Trotsky, tá certo? Por alguns mencheviques, né, os chamados mencheviques internacionalistas, como Martov, né, por exemplo, e por outros setores, né, do Partido Social-Democrata Alemão, tá certo? Como os espartaquistas, aí dirigidos, né, por Rosa Luxemburgo, por Karl Liebknecht. Então esses setores aí internacionalistas, né, foram os que resistiram a esse processo de traição, não é, desses partidos sociais-democratas, tá certo? E que levantaram a bandeira, né, do internacionalismo proletário, né? A bandeira de se colocar contra a guerra imperialista, né, e de defender o internacionalismo proletário, né, a União Internacional, né, dos Trabalhadores contra a Guerra. Bom, em seguida nós tivemos a experiência da Terceira Internacional. Então, a Terceira Internacional ela foi resultado, não é, exatamente da vitória dos bolcheviques na Revolução de 1917, tá certo? Lenin já havia colocado, não é, em 1914 e 1915, né, por ocasião desse processo de falência da Segunda Internacional, né, Lenin já havia defendido, não é, a fundação de uma nova internacional, de uma Terceira Internacional, não é? Mas ela só foi possível a partir do momento em que houve, né, a tomada do poder
pelos trabalhadores, pelo proletariado, na Revolução Russa de 1917, né, em outubro de 1917. Então ela foi fundada em 1919, não é? Ela passou a ser conhecida como a Internacional Comunista, tá certo? Como Comintern. A Terceira Internacional, não é, fundada por Lenin, por Trotsky, né, e composta, né, pelos partidos comunistas, ela sobreviveu até 1943, não é? Em 1943, ela acabou sendo dissolvida, né, através de um decreto pela burocracia, né, stalinista, né, pelo Partido Comunista da União Soviética, tá certo? Então ela durou de 1919 até 1943, não é? E foi, sem dúvida nenhuma, a mais importante das internacionais, não é? Não só pelo seu peso numérico, não é? Porque ela congregou inúmeros partidos, né? Praticamente se fundou, né, partidos comunistas em todos os continentes, né? Praticamente em todos os países, tá certo? Então ela congregou um número muito grande, né, de organizações políticas, né, de partidos comunistas no mundo todo, tá certo? A Terceira Internacional sofreu, né, com as derrotas, né, revolucionárias que aconteceram a partir, né, da década de 20, tá certo? Então, como nós já discutimos aqui nos nossos encontros anteriores, não é? Depois da vitória do proletariado na Revolução de 1917, não é? Abriu-se uma etapa revolucionária no mundo todo, tá certo? Então nós tivemos a explosão de levantes revolucionários, né, de revoluções em vários países, tá certo? Então nós tivemos uma revolução na Alemanha em 1918, 1919, que foi derrotada, tá certo? Tivemos uma outra revolução em 1921 e 1923, também na Alemanha, não é? Que acabaram também sofrendo uma derrota, tá certo? Nós tivemos uma revolução na Hungria em 1919, que acabou também sendo derrotada. Foi uma revolução em que o proletariado, né, organizado nos conselhos operários, conseguiram tomar o poder na Hungria, mas a revolução durou um curto período, né, de tempo e em seguida acabou sendo esmagada, não é, por uma contra-revolução burguesa. Nós tivemos as greves gerais, né, a onda de greves e de ocupação de fábricas na Itália em 1920, 1921, não é, que acabaram sendo derrotadas, não é, e que levaram, né, essa derrota dessas greves, dessa onda grevista, acabou abrindo, né, as portas para a ascensão do fascismo na Itália, tá certo? Mussolini vai chegar ao poder na Itália em 1922, tá certo? Então, logo após aí a derrota dessa onda grevista. Nós tivemos a onda de greve, né, uma greve geral muito importante na Inglaterra, né, em meados da década de 20, tá certo? Foi uma greve que teve um impacto muito grande na Europa, tá certo? E particularmente na Grã-Bretanha, na Inglaterra, mas essa greve também acabou sendo derrotada, né, pela burguesia. Em seguida, nós tivemos a Revolução Chinesa, tá certo? Que durou de 1925 até 1927, tá certo? Que foi também uma revolução muito importante, tá certo? Dirigida pelo movimento nacionalista, né? Pelo Partido Nacionalista Chinês, que era o Kuomintang, tá certo? O Partido Nacionalista, ele teve de enfrentar, não é, levantes dos operários em várias cidades, né, principalmente em Xangai e em Cantão, tá certo? Mas a Revolução Chinesa aí de 1925 a 1927 também
acabou sendo derrotada, né, pela burguesia chinesa, tá certo? A política da Internacional, da Terceira Internacional, que já era dirigida, já era dominada pela burocracia stalinista, não é? Pelo grupo, né, que representava os interesses da burocracia soviética, não é? A política da Terceira Internacional sobre a direção dessa burocracia vai ser uma política desastrosa nessa Revolução Chinesa, tá certo? Então nós já tivemos também aqui a oportunidade, né, de falar que a direção da Terceira Internacional orientou o Partido Comunista Chinês a se dissolver, não é? A entrar no partido do Kuomintang, no Partido Nacionalista. Praticamente se dissolver, não é? No interior do Partido Nacionalista, do Kuomintang, tá certo? A direção do Kuomintang reprimiu brutalmente, né, toda e qualquer iniciativa dos trabalhadores chineses, tá certo? De avançar no processo da revolução, tá certo? Então, inúmeros dirigentes, não só do Partido Comunista Chinês, tá certo? Mas também de outros grupos, né, foram brutalmente reprimidos pelo Kuomintang. Então, muitos deles foram fuzilados, foram mortos, né, ou foram, né, encarcerados, tá certo? Então, acabou que a Revolução Chinesa também, né, foi derrotada aí nesse período de 1925 a 1927. Bom, na década de 30, né, nós vamos ter inúmeras outras derrotas importantes, tá certo? A primeira delas foi, não é, a que levou à ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, em 1933, não é? Então, mais uma vez aqui, a direção da Terceira Internacional, né, através da sua política do chamado terceiro período, da política sectária, né, ultra-esquerdista, acabou contribuindo para a vitória de Hitler na Alemanha, não é? Nós já falamos aqui também que a direção da Terceira Internacional, não é, aprovou uma política de não fazer uma frente única, não é, com os setores da social-democracia alemã, né, com o Partido Socialista Alemão, tá certo? Então a direção da Terceira Internacional se colocou contra a realização de uma frente única com esses setores, tá certo? Os dois maiores partidos da Alemanha eram exatamente o Partido Social Democrata, era o maior deles, né? Era o que dirigia o maior número de sindicatos, era o que tinha a maior influência na classe operária, né? No proletariado alemão, tá certo? E em segundo lugar, o Partido Comunista Alemão, que era, né, a seção da Terceira Internacional naquele país. Tá certo? Então, a política da Internacional Comunista sectária, não é, de não fazer frente única com a social-democracia, com os socialistas, acabou inviabilizando qualquer possibilidade, né, de resistência à ascensão de Hitler, né, ao poder. Tá certo? Então, essa foi a primeira grande derrota dos anos 30. Bom, em seguida, nós tivemos também uma derrota importante na França. Então, por quê? Porque a partir de 1935, né, 1936, a Terceira Internacional ela vai abandonar a política anterior, que era a política ultra-esquerdista, né, sectária, do chamado terceiro período, né, que era contra a realização de frente única para combater o fascismo, e vai adotar no seu quinto congresso, no seu sétimo congresso, que é de 1935, vai adotar a política das frentes populares, tá certo? Então a direção da Terceira Internacional vai fazer uma curva, né, de 180 graus, tá certo? Vai abandonar a política ultrasectária, que inviabilizou a frente única contra o fascismo, e vai adotar, a partir de 1935, a política das frentes populares,
não é? E o que eram as frentes populares? Então, as frentes populares eram alianças, né? eram pactos, eram frentes entre os partidos comunistas, né? E os partidos da burguesia liberal, né? Os partidos da burguesia, tá certo? Então, por exemplo, na França, a Frente Popular ela foi constituída, né, a partir de uma aliança do Partido Comunista Francês com o Partido Radical, que era um partido, né, da burguesia liberal, né, da burguesia liberal francesa, tá certo? Então essa Frente Popular levou à constituição de um governo de Frente Popular, né, que foi o chamado governo de Léon Blum. Bom, então durante esse governo aí de Léon Blum, não é, ocorreram diversas greves. Então houve uma onda, né, de greves que se espalhou, né, pela França inteira, não só em Paris, né, mas em várias cidades importantes da França aí nesse período aí de 1936, 1937, né? E esse governo de Frente Popular, do qual fazia parte o Partido Comunista Francês e os partidos, né, da burguesia francesa, ele acabou se tornando um obstáculo ao desenvolvimento dessa luta, né? Não só da luta grevista dos trabalhadores, do proletariado francês, mas principalmente da luta revolucionária, né? Porque houve uma onda de greves, né? De greves com ocupações de fábricas, então diversas fábricas foram ocupadas nesse período, né? Os trabalhadores estavam com disposição de avançar no processo revolucionário, não é? Mas esse processo acabou sendo dissipado, né? Acabou sendo obstaculizado por esse governo de Frente Popular, tá certo? Foi uma derrota também importante aí na década de 30, né? Em meados da década de 30. Logo em seguida, a gente teve a Guerra Civil Espanhola, tá certo? Aí no período, né, de 1935 até 1937, não é? Que foi um processo que se iniciou, não é, a partir de uma tentativa de golpe, né, pelas tropas, né, do general Franco. Então houve uma tentativa de golpe. Essa tentativa de golpe acabou sendo derrotada, né, por um levante operário, né, um levante dos trabalhadores, tá certo? Impediu que a tentativa de golpe fosse vitoriosa. Abriu-se um período revolucionário, não é, na Espanha, tá certo? Que desembocou, né, com a Guerra Civil, tá certo? A tentativa de golpe acabou desencadeando uma guerra civil, né, entre os setores revolucionários e republicanos contra os setores fascistas que eram comandados, né, pelo general Franco, tá certo? A política, mais uma vez, a política da direção da Terceira Internacional, né, foi no sentido de constituir uma frente popular, né, ou seja, uma aliança, um pacto, né, uma frente dos partidos operários, incluindo aí o Partido Comunista Espanhol, com, né, os partidos da burguesia republicana, tá certo? A partir da constituição dessa frente popular, foi constituído um governo republicano, tá certo? Um governo burguês, um governo republicano, né? Que impediu, né, a continuidade e o desenvolvimento do processo da Revolução Espanhola. Então, essa aliança, né, de alguns partidos operários, em particular do Partido Socialista Espanhol, não é? Do Partido Comunista Espanhol, com partidos da burguesia republicana, não é? Se tornou, uma vez constituído esse governo aí burguês, se tornou um obstáculo ao desenvolvimento do processo revolucionário na Espanha, né? Inclusive, alguns outros setores mais radicais da Revolução Espanhola, né, da Guerra Civil Espanhola, como, por exemplo, setores anarquistas, né, da CNT,
tá certo? Inclusive também setores ainda mais radicais, como por exemplo o POUM, né, que era o Partido Operário de Unificação Marxista, que era dirigido por André Nin, tá certo? Então esses setores também acabaram capitulando ao governo de Frente Popular, ao governo burguês, né, ao governo republicano, tá certo? Então essa traição desses setores acabaram fazendo com que o processo revolucionário refluísse, não é? Retrocedesse, tá certo? E abriu a possibilidade para o avanço das tropas, né, fascistas, né, dos grupos fascistas que eram dirigidos, comandados pelo general Franco, não é? Então a crise desse governo republicano acabou levando a um golpe e à tomada do poder pelos grupos fascistas, pelo movimento fascista que era comandado pelo general Franco, né? E ao estabelecimento de uma ditadura que durou décadas, né? Durou décadas e que resultou aí não só na repressão, né, no assassinato de muitos revolucionários, né, nas prisões, na violência, né, na deportação, né, mas resultou também num processo de contra-revolução brutal, né, que fizeram com que o movimento socialista revolucionário na Espanha se apagasse, né, durante anos, né, e durante décadas. Bom, então veja, em seguida, né, nós vamos ter então a fundação, não é, da quarta internacional, não é? A quarta internacional ela vai ser fundada aí em setembro de 1938, tá certo? Então, como vocês puderam perceber, diferentemente das outras internacionais, certo? Da primeira internacional, que surgiu num processo de ascensão do movimento operário na Europa, na década de 60, de 1860. Diferentemente também da Segunda Internacional, né, que surgiu num processo, num contexto histórico de desenvolvimento, né, dos partidos operários em vários países, em particular na Europa, né, no final aí do século XIX, e da Terceira Internacional, que foi impulsionada pela vitória do proletariado na Rússia, né, em outubro de 1917. Então, ao contrário dessas três experiências aí, a Quarta Internacional, que foi fundada em 1938, ela vai surgir exatamente num período de profundas derrotas. Não é? Num período em que o proletariado, né, a classe trabalhadora em diversos países acabaram sofrendo, né, derrotas fragorosas, tá certo? Como eu já falei aqui para vocês, né? A derrota na Alemanha, a ascensão de Hitler, derrota na França com o governo de Frente Popular, derrota na Guerra Civil Espanhola, né? A derrota da Revolução Espanhola e a ascensão do general Franco ao poder do Estado, né? Então a Quarta Internacional surgiu, né, num período, né, numa conjuntura extremamente difícil, né? Numa conjuntura de derrotas, né, fragorosas, tá certo? Mas por que foi necessário? Essa é a primeira pergunta, né? Por que foi necessário fundar uma nova internacional, uma quarta internacional, tá certo? Se existia ainda, não é, já em processo avançado de degeneração, mas ainda existia, não é, a Terceira Internacional, tá certo? Bom, ela foi necessária exatamente por conta desse processo de degeneração da Terceira Internacional Comunista. Tá certo? Então, esse processo de degeneração da Terceira Internacional ficou muito evidente com a derrota na Alemanha. Tá certo? Já havia tido derrotas, como eu já falei, mas a derrota do proletariado alemão, tá certo? Frente à ascensão do fascismo,
foi um acontecimento de dimensão mundial, de dimensão internacional, né? Por quê? Porque a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha em 1933, né, significou não só a derrota do proletariado alemão, não foi só a destruição do processo revolucionário na Alemanha, não é? A destruição das organizações operárias na Alemanha. A ascensão de Hitler ao poder significou o começo, não é, do desenvolvimento de uma guerra de dimensão internacional, mundial, que resultou na perda de milhões de vidas humanas, não é? Foram milhões, foram dezenas de milhões de vidas humanas que se perderam com a ascensão de Hitler ao poder e com a segunda, né, o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial, tá certo? E o mais grave é a chegada de Hitler ao poder, não é? Foi resultado exatamente da traição de uma política equivocada, não é? De uma traição da direção da Terceira Internacional e do Partido Comunista Alemão, tá certo? E mais, apesar da derrota, apesar de Hitler ter tomado o poder em 1933, tanto o Partido Comunista Alemão quanto a direção da Terceira Internacional, não é, continuaram defendendo que a política aplicada na Alemanha foi uma política correta, tá certo? Eles continuaram defendendo que a política de não fazer frente, de não combater o fascismo, havia sido uma política correta, tá certo? Então eles não fizeram nenhuma autocrítica, eles não reconheceram nenhum dos seus erros, dos seus equívocos, né? Então ficou demonstrado aí, a partir desse momento, a partir de 1933, tá certo? Claramente que a Terceira Internacional, não é, havia chegado, né, a um processo já incontornável de burocratização e de degeneração, tá certo? Então não havia mais como se regenerar a Terceira Internacional, tá certo? Tanto é verdade que ela continuou, não é, aplicando uma política equivocada aí na França e na Espanha, não é? E após o início da Primeira Guerra Mundial, a Terceira Internacional acabou sendo dissolvida por decreto, tá certo? Da sua direção em 1943, tá certo? E foi dissolvida por pressão dos países imperialistas, tá certo? Por pressão da Inglaterra, por pressão dos Estados Unidos, por pressão da França, tá certo? Que sabiam, os governos desses países, a burguesia desses países, sabiam que se fosse desencadeada uma guerra mundial, não é? As contradições do capitalismo e da guerra levariam ao desencadeamento de processos revolucionários em todo o mundo. Então, já prevenindo-se, né, para evitar que houvesse uma direção internacional, que houvesse uma internacional, né, e prevenindo-se também para a possibilidade de haver levantes, insurreições com o desenvolvimento da guerra imperialista, tá certo? Então pressionaram o Partido Comunista da União Soviética, a direção da Terceira Internacional, para que a Internacional fosse dissolvida. E de fato aconteceu isso, né, em 1940, tá certo? 43. E a Terceira Internacional acabou sendo, de certa forma, um inconveniente para a burocracia stalinista da União Soviética, né? Porque qual era a política do Partido Comunista da União Soviética e da Terceira Internacional? Era a política da teoria do socialismo num só país, né? Então a ideia de que era possível construir a sociedade socialista completa nos limites, né, nas fronteiras do Estado Nacional, não é, de um país, tá certo? E que era desnecessário, tá certo? Que era até inconveniente expandir o processo revolucionário em escala internacional, não é? Porque não era interesse da burocracia soviética fazer isso, porque ela queria se preservar, não é? Ela tinha interesses materiais que eram seus privilégios econômicos, né? Os seus privilégios materiais, ela tinha
interesses materiais a preservar, não é? Então ela não tinha interesse em impulsionar uma revolução mundial, né? Uma revolução internacional, tá certo? E colocar em risco a sua própria existência, né? Abrir um conflito internacional com outros países, né? Com outros governos e colocar em risco a sua própria existência enquanto burocracia, né? Enquanto casta privilegiada. Então a Terceira Internacional acabou se tornando de fato um incômodo, né? Um peso nas costas aí, né, do Partido Comunista da União Soviética e por fim foi dissolvida em 1943. Bom, então quando Trotsky e o movimento trotskista, né, a oposição chamada oposição de esquerda internacional, chegou à conclusão de que não era possível mais reformar os partidos comunistas, tá certo? E de que não era possível também mais reformar, regenerar a Terceira Internacional, então Trotsky e a oposição de esquerda internacional passaram a trabalhar, a atuar, não é, para fundar a nova internacional, a Quarta Internacional, né? Então reuniram algumas organizações, tá certo? Lançaram um manifesto, tá certo? Pró movimento pela Quarta Internacional, tá certo? Esse movimento ele era composto por algumas organizações, tá certo? Não só a oposição de esquerda internacional trotskista, mas também por outras organizações que haviam rompido com os partidos comunistas, tá certo? E com os partidos socialistas. Então essas organizações aí, que eram poucas, tá certo? Elas se aproximaram, né, e fundaram esse movimento pró-Quarta Internacional, tá certo? Esse movimento ele passou por várias etapas, aí de 1934 até 1938, tá certo? Algumas dessas organizações, algumas dessas correntes saíram desse movimento, tá certo? Abandonaram esse movimento pela constituição da Quarta Internacional, pela criação da Quarta Internacional, tá certo? E com muita dificuldade, com muito esforço, né? Algumas dessas organizações conseguiram, então, se reunir, tá certo? Em 1938, em setembro de 1938, nos arredores de Paris, tá certo? Em Paris, nos arredores de Paris, e fundaram, então, a Quarta Internacional, tá certo? Para vocês terem uma ideia, nessa conferência de fundação da Quarta Internacional, de setembro de 1938, participaram delegados da Rússia, da oposição de esquerda da Rússia, da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Polônia, da Itália, da Grécia, da Holanda, da Bélgica, dos Estados Unidos e do Brasil. Então, nós tivemos um representante aí nesse congresso de fundação da Quarta Internacional, não é? Que foi um intelectual, um militante trotskista muito importante, né, na história do nosso país, do movimento socialista, do movimento revolucionário em nosso país, chamado Mário Pedrosa, né? Pode ser aqui que algumas pessoas conheçam, outras não, né? Mas Mário Pedrosa, ele até 1929, ele era membro do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, tá certo? Em 1929, ele fez uma viagem para a Rússia para participar de um congresso, né? De um congresso na Rússia. E antes de chegar ao país, né, ele teve que parar na Alemanha, né? Ele teve um problema de saúde e teve que permanecer na Alemanha. E lá na Alemanha ele teve contato, tá certo, com os documentos que haviam sido elaborados por Trotsky
para serem discutidos no Congresso, né, no 6º Congresso da Internacional Comunista, da Terceira Internacional, né, que foi realizada em 1928, tá certo? Então ele teve contato aí com esses documentos que foram elaborados por Trotsky, as críticas, né, que Trotsky fazia ao programa que foi elaborado pela direção da Terceira Internacional, as críticas de Trotsky à teoria do socialismo em um só país, tá certo? As críticas que Trotsky fazia à política da Terceira Internacional na China, na intervenção do Partido Comunista na China, que levou à derrota, né, da Revolução Chinesa em 1927, né, 25 a 27. Então ele teve contato com essas críticas, com esses documentos elaborados por Trotsky pela oposição de esquerda, tá certo? E ele desistiu, então se convenceu da justeza das críticas de Trotsky, desses documentos, não é? Ele desistiu de ir para a Rússia e voltou ao Brasil, tá certo? E aí então ele iniciou, não é, uma oposição, a constituição de uma oposição dentro do Partido Comunista Brasileiro, tá certo? Em 1928, 29, tá certo? Reuniu alguns militantes em torno dele, tá certo? Militantes muito importantes na história do movimento socialista brasileiro, né? Como Lívio Xavier, né? Ilcar Leite, uma série de militantes importantes aí que estão na origem, não é, do movimento trotskista aqui no Brasil, tá certo? Eles acabaram sendo expulsos do Partido Comunista Brasileiro em 1929, né? E a partir de 1930 eles vão constituir-se como uma organização, não é, fora do Partido Comunista Brasileiro. Então eles vão fundar uma primeira organização chamada Grupo Comunista Lênin. Em seguida, eles mudam o nome do grupo para Liga Comunista Internacionalista, LCI, tá certo? E aí vão se desenvolver enquanto uma corrente, né? Enquanto uma organização independente como parte, não é, do movimento trotskista internacional, né? Da chamada oposição de esquerda internacional, que era o movimento trotskista, né? Das organizações trotskistas. Então, Mário Pedrosa esteve aí nesse congresso de fundação da Quarta Internacional lá em Paris, né, nos arredores de Paris, tá certo? Ele foi o representante do Brasil e das organizações latino-americanas, né, da América Latina. Bom, então veja, não é? Essa análise, né, essa síntese é importante, não é? Porque ela é a base, né, para a gente compreender as teses, as posições, né, desenvolvidas, né, e defendidas por Trotsky nesse texto, né, chamado Programa de Transição, tá certo? Então, como eu já falei para vocês, o Programa de Transição é o documento fundador, né, que estabelece as bases teóricas, políticas, programáticas, né, da Quarta Internacional, tá certo? Bom, então quem tiver aí o texto do Programa de Transição pode aqui acompanhar, tá certo, a análise que nós vamos iniciar, tá certo? Bom, então veja, o Programa de Transição vai começar, né, a sua análise tratando, né, analisando as condições objetivas necessárias para a Revolução Socialista, né? Então, portanto, o Programa de Transição começa pela análise da crise do capitalismo, né? Pela análise da crise histórica, né, da crise estrutural e das crises conjunturais do sistema capitalista, né? Uma análise da nossa época, né, histórica, que é a época
do imperialismo, né, da fase imperialista do capitalismo, tá certo? Que é uma fase de decomposição do sistema, né, do sistema mundial, do sistema capitalista, né, e que é uma época marcada, né, por guerras, né, por revoluções e por contra-revoluções, não é? Portanto, é uma época revolucionária, né, uma época que marca um processo de transição, tá certo? Do capitalismo para uma sociedade socialista, não é? Evidentemente que é uma época de transição que é marcada pelas revoluções, né? Que é mediada pelas revoluções, não é? Porque o processo de transição, de superação do capitalismo, não é? E de construção de uma sociedade socialista, de instauração, não é, de um Estado operário, da ditadura do proletariado, não é um processo automático, né? Não é um processo mecânico, tá certo? Não é um processo que acontece de maneira espontânea. Então, esse processo é marcado pela mediação da revolução socialista, da revolução proletária, tá certo? Sem revolução proletária, sem revolução socialista vitoriosa, não há como sucumbir, né, como superar o capitalismo e iniciar o processo de construção de uma sociedade socialista. Então, veja, nesse primeiro ponto, Trotsky vai destacar os 3 aspectos ou 3 requisitos da Revolução Socialista, não é? O primeiro requisito é a crise do capitalismo, não é? É a decomposição do capitalismo, não é? Então, para que a sociedade capitalista desapareça, seja superada, é necessário que essa sociedade tenha desenvolvido as forças produtivas, não é? A técnica, a ciência, a organização do trabalho, não é? Os meios de produção. É necessário que essas forças produtivas tenham atingido um determinado nível de desenvolvimento, não é? Então, sem que a sociedade, não é, desenvolva a sua capacidade, as suas capacidades, sem que ela desenvolva a um certo nível as forças produtivas materiais, não tem como se criar as condições objetivas para que essa sociedade desapareça da cena histórica, né, da história, e abra uma nova página na história, que é o desenvolvimento de uma sociedade, né, socialista. Então, o primeiro requisito da Revolução Socialista é a maturidade, o desenvolvimento das forças produtivas. Então, veja, esse desenvolvimento das forças produtivas, ela já atingiu a sua maturidade, o seu pleno desenvolvimento, não é, na etapa imperialista do capitalismo, tá certo? Elas já haviam se desenvolvido muito no século XIX, tá certo? Por meio, né, do processo de industrialização, da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial, aí na segunda metade do século XIX. Já havia se desenvolvido muito, tá certo? Mas ela ganhou um impulso muito grande aí no final do século XIX, início do século XX, tá certo? Então, a maturidade das forças produtivas em escala mundial, em escala internacional, a industrialização, a grande indústria, o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento científico, já havia atingido, não é, com a Primeira Guerra Mundial, né, um nível de maturidade, tá certo? Que colocava já as condições objetivas para o desenvolvimento das revoluções socialistas, né? Tanto é verdade que após a Primeira Guerra Mundial, né, explodiu aí a primeira grande revolução, né, socialista da história, que foi a Revolução de Outubro de 1917, que foi uma revolução vitoriosa, né? Então, a Revolução de Outubro de 1917 foi o grande sinal de que o capitalismo havia chegado a um impasse histórico, né? Que o capitalismo havia chegado a um processo de decomposição tal, tá certo? De crise, de uma crise tão profunda que esse sistema econômico, tá certo? Tornou-se um obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas.
Então, se no seu início ele impulsionou, né, as relações de produção capitalista, as relações de propriedade capitalista, havia sido uma alavanca, um impulso para o desenvolvimento das forças produtivas, não é? Quando o capitalismo atinge a sua fase imperialista, essas relações de produção, essas relações de propriedade acabam se tornando um obstáculo, acabam se tornando um estorvo ao desenvolvimento das forças produtivas, né? De modo que as forças produtivas, a partir da Primeira Guerra Mundial, elas deixam de se desenvolver, tá certo? No mesmo nível e de maneira harmônica como ela se desenvolveu no século XIX, tá certo? Isso não significa, como Trotsky fala aqui no primeiro ponto, que a ciência e a técnica deixaram de evoluir, deixaram de se desenvolver. Não é isso, tá certo? A ciência e a técnica continuaram se desenvolvendo, né? Tanto que nós tivemos inúmeros avanços científicos no século XX, tá certo? A energia atômica, né? a microeletrônica, a nanotecnologia, tá certo? As tecnologias da informação, a ciência e a técnica continuaram se desenvolvendo. Mas veja, ao contrário do que acontecia antes, esse desenvolvimento da ciência e da técnica não levam mais a um desenvolvimento progressivo da humanidade. Não levam mais ao melhoramento do nível de vida, não é? Das condições econômicas, das condições sociais, do proletariado e dos trabalhadores como um todo. Ao contrário, quanto mais a ciência e quanto mais a técnica se desenvolvem no capitalismo, na etapa imperialista do capitalismo, mais aumenta o desemprego, tá certo? Que como Trotsky já coloca aqui, né? A gente acha que a questão do desemprego estrutural, né? É uma questão analisada pelos autores a partir da década de 70. Não. Aqui no texto do programa de transição, Trotsky já fala disso, do desemprego estrutural e do desemprego conjuntural, né? E mostra que, apesar dos avanços científicos e técnicos, não é? As condições de vida, as condições econômicas, né? As condições materiais da existência humana só pioram a partir da Primeira Guerra Mundial. O aumento da miséria, não é? O aumento do desemprego, que já não é mais um desemprego conjuntural, se transforma em desemprego estrutural, não é? E, portanto, os trabalhadores veem, né, as suas condições de vida piorarem, tá certo? Década após década, tá certo? É o que nós estamos vendo hoje, não é? O desemprego mundial, né, que chega a quase mais de 250 milhões de pessoas no mundo todo, né, de 240 a 250 milhões de pessoas no mundo todo, né, já não encontram função, né, uma atividade produtiva dentro do capitalismo. Né? São pessoas que não vão mais encontrar um trabalho, né, um emprego dentro do sistema capitalista, que estão completamente marginalizados de uma atividade produtiva, né, dentro do sistema capitalista. Fora isso, não é? Essa etapa imperialista levou a duas guerras mundiais. Né? A Primeira Guerra Mundial, que resultou em milhões de pessoas mortas, e a Segunda Guerra Mundial, que foram dezenas de milhões de pessoas, né, de vidas que foram destruídas, né, por esse conflito bélico, tá certo? E que resultou na destruição massiva das forças produtivas. Imagine uma guerra, né, duas guerras mundiais seguidas, né? Então, o estrago em termos de destruição de cidades, né, de centros industriais, de fábricas, de pontes, de ferrovias, de todas as instalações, né, industriais que foram destruídas com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, veja, essa etapa imperialista do capitalismo, primeiro, mostra que as condições objetivas para a Revolução Socialista estão dadas, tá certo? Desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento técnico, desenvolvimento científico, a produção social, a socialização da produção nas fábricas, nas indústrias modernas,
essas condições objetivas aí, que é o primeiro requisito, elas estão amadurecidas, estão dadas, né? E como Trotsky fala aí, já estão ultrapassando a maturidade, né? Já estão apodrecendo, tá certo? De tão maduras que elas estão, tá certo? Então elas abrem uma etapa de revoluções que vai ser inaugurada aí com a Revolução Russa de 1917 e que vai desencadear uma série de outros processos revolucionários aí ao longo do século XX, tá certo? O outro requisito que Trotsky analisa é a classe operária, tá certo? É o proletariado, é a classe dos trabalhadores assalariados, né? Então veja, o capitalismo moderno, né, e o capitalismo imperialista, ele desenvolveu, como nós já falamos aqui, a indústria, né, a produção fabril, numa escala jamais vista na história, né, da humanidade. E com o desenvolvimento da produção fabril, da industrialização, tá certo? Foi constituída uma classe de trabalhadores assalariados, né? Que Marx denomina de proletariado, tá certo? Essa classe de trabalhadores assalariados, ela, em termos de crescimento, né? Ela teve um impulso e um desenvolvimento muito grande no século XIX e durante o século XX também. Tá certo? A expansão do capitalismo da Europa para os outros continentes, para os outros países, né, deu origem à formação de uma classe de trabalhadores assalariados nos vários continentes e nos vários países, né, inclusive aqui também no nosso país, no Brasil, né, a partir do final do século XIX, início do século XX, tá certo? Então a classe operária, né, o proletariado, os trabalhadores assalariados, tornou-se uma classe poderosíssima no mundo todo, tá certo? E embora em alguns países ela ainda fosse uma classe minoritária, como por exemplo na Rússia em 1917, ela era menor do que, por exemplo, a classe dos camponeses, mas ela era suficientemente forte e organizada para liderar um processo revolucionário. Tanto que ela, de fato, acabou liderando esse processo revolucionário vitorioso, né, na Rússia. Não é? E ela liderou também processos revolucionários em vários países importantes também, tá certo? Não só na Europa, mas também em outros continentes, na Ásia e na América Latina, tá certo? Então, a existência de uma classe de assalariados, o proletariado, uma classe poderosa, né, numericamente importante, não é? Que produz a riqueza na sociedade capitalista, tá certo? Que se organiza e que é capaz de dirigir os processos revolucionários. Essa classe, essa existência desse proletariado é o segundo requisito para as revoluções socialistas, né? Que Trotsky coloca aqui no programa de transição. Mas veja, apesar disso, né, apesar da existência do proletariado, apesar do desenvolvimento das forças produtivas materiais, não é? Faltava a condição subjetiva, como coloca Trotsky, né? Por isso que Trotsky vai aí em seguida analisar, né, no ponto o proletariado e suas direções, que é o segundo ponto. Ele vai analisar exatamente esse estágio do desenvolvimento da consciência de classe, do proletariado e do processo de organização do proletariado, não é? Não só na Europa, mas nos outros países também, né? E ele vai mostrar que, apesar da força do proletariado, né? Apesar do proletariado resistir, de fato o proletariado resistia, né? Lutava, tá certo? Fazia greves, né? Ocupava fábricas, lutava por aumento de salários, né? Lutava por melhores condições de vida. Então, apesar das lutas que o proletariado travava, não é? As suas direções, que eram as chamadas direções tradicionais, não é? Agiam no sentido de obstaculizar o desenvolvimento dessa organização e do desenvolvimento, né, da evolução da consciência de classe do proletariado, tá certo? E quais eram essas direções tradicionais que Trotsky fala aí no programa de transição? Então, as principais direções
do proletariado eram a social-democracia, né, os partidos sociais-democratas, os partidos socialistas nos vários países e os partidos comunistas, né, incluindo aí a Terceira Internacional. Essas eram as principais direções, né, os principais partidos que dirigiam o proletariado, a classe trabalhadora nos vários países, tá certo? Evidentemente que existiam outras correntes também, né, que disputavam a direção dos sindicatos. Por exemplo, os anarquistas, né, os anarcossindicalistas, tá certo? Mas eram muito minoritários também, né, e tinha uma política muito sectária, né, uma política ultra-esquerdista, que também obstaculizava o desenvolvimento dessa organização e da consciência de classe dos trabalhadores, tá certo? Então veja, Trotsky vai mostrar que a gente tem aí uma contradição, né? Qual é a contradição fundamental? De um lado, nós temos o desenvolvimento dessas condições objetivas, a maturidade das forças produtivas e a existência de um proletariado numericamente grande, poderoso. Do outro lado, nós temos um atraso no desenvolvimento da organização e da consciência de classe dos trabalhadores. Tá certo? Ou seja, nós temos aquilo que Trotsky chama de crise de direção revolucionária. Tá certo? Né? Nós temos uma crise de direção revolucionária. Né? Apesar da existência dos partidos sociais-democratas e dos partidos comunistas e de uma internacional, a Terceira Internacional, né? Esses partidos, com o tempo, se transformaram em obstáculos ao desenvolvimento das revoluções, tá certo? E levaram à derrota de inúmeras revoluções, como eu já coloquei aqui para vocês, ao longo aí dessas décadas, tá certo? Por isso, Trotsky vai dizer o seguinte, olha como é importante isso aqui. A crise histórica da humanidade se resume à crise de direção revolucionária, né? E vai mostrar o seguinte, ele vai dizer o seguinte, ó, o principal obstáculo no caminho da transformação da situação pré-revolucionária em situação revolucionária é o caráter oportunista da direção do proletariado. Sua covardia, a pequena burguesia frente à grande burguesia e os laços traidores que mantém com esta, mesmo em sua agonia. Em todos os países, o proletariado está envolvido por uma profunda ansiedade. Massas de milhões e milhões de homens tomam e retomam o caminho da revolução, mas a cada vez são freados pelos seus próprios aparelhos burocráticos conservadores, não é? Ou seja, pela burocracia sindical, né? E pelos partidos, né, políticos aí que dirigem os movimentos, né, e os sindicatos, tá certo? O movimento operário, os sindicatos, tá certo? Então esses partidos, ao não travarem a luta, né, contra a burguesia, né, e ao colocar em prática uma política de conciliação de classes, como por exemplo foram as frentes populares, eles acabavam se tornando, né, um grande obstáculo ao desenvolvimento da consciência de classe e da organização revolucionária dos trabalhadores, tá certo? E veja, isso aí acontecia não só com relação às organizações políticas, os partidos políticos, né? Também os sindicatos, em sua grande maioria, na esmagadora maioria, estavam dirigidos também por burocracias sindicais, né? Ou seja, direções que aplicavam uma política reformista, tá certo? Uma política economicista, tá certo? De defesa de reivindicações econômicas, ou do que a gente chama de programa mínimo, tá certo? De reivindicações limitadas, parciais, tá certo? E uma grande maioria deles aplicava uma política de conciliação de classe com os capitalistas e com os governos, né, burgueses, tá certo?
Então a gente tinha também uma crise de direção no movimento operário, no movimento sindical, né, nos sindicatos, tá certo? Que era provocado, né, pela existência da burocracia sindical, tá certo? A burocracia sindical não era um fenômeno novo, tá certo? Esse fenômeno aí da formação de uma burocracia nos sindicatos já havia sido analisada por Marx e por Engels, tá certo? Marx começa a perceber isso já a partir da década de 70, né? A partir da década de 70 do século XIX. Engels também, posteriormente, vai fazer uma análise dessa burocracia sindical, tá certo? E como é que se forma essa burocracia sindical? Né? A partir da chamada aristocracia operária. Né? Marx e Engels vão perceber que no seio da classe trabalhadora europeia, né, em particular na Inglaterra, vai se formar uma camada de trabalhadores assalariados privilegiados, que se destacavam, né, em termos de salários, em termos de condições de vida, em termos de condições materiais, em relação ao conjunto da classe trabalhadora, do proletariado. Então havia os setores do proletariado, da classe trabalhadora, que tinham condições mais privilegiadas, tinham salários maiores, eram categorias mais qualificadas, né, do ponto de vista da força de trabalho, né? E essa aristocracia operária que se formava aí na segunda metade do século XIX na Inglaterra, que vai se estender a outros países capitalistas da Europa, ela se nutria de alguma forma da política colonial desses países. Então, a política colonial que extraía riquezas e levava essas riquezas, a mais-valia extraída da força de trabalho dos trabalhadores das colônias e das semicolônias, e acumulava essas riquezas nas potências, nos países, dos impérios capitalistas europeus, essa acumulação de capital, uma fatia da acumulação de capital, era também aplicada aí, por exemplo, em aumentos salariais. Então a burguesia inglesa e de outros países capitalistas podiam dar aumentos salariais, reconhecer direitos, reivindicações dos trabalhadores em seus países, né? Porque, de uma certa forma, era privilegiada por conta dessa política colonial, né? De exploração colonial, tá certo? De outros países. Então, essa aristocracia operária, ela vai ser a base, esse setor privilegiado da classe trabalhadora vai ser a base para o surgimento de uma burocracia, tá certo? De uma camada que dirige os sindicatos, que estão na direção dos sindicatos, que se apoiam nesses setores privilegiados, mais privilegiados da classe trabalhadora, e que passam a defender uma política puramente reformista, uma política limitada, economicista, à frente dessas direções dos sindicatos. Então, veja, o problema, um grande problema que estava colocado aí é exatamente isso, a luta contra essas direções políticas, de um lado, sociais-democratas e da burocracia stalinista, e do outro, a luta contra essas burocracias sindicais, que dirigiam os sindicatos aí nesses países. Tá certo? Bom, de que forma Trotsky vai fazer isso? Então, como é possível travar essa luta? Então, veja, Trotsky, no programa de transição, ele vai superar a dicotomia entre programa mínimo e programa máximo, tá certo? E vai defender um novo programa. Ele vai defender um programa de transição, um programa de reivindicações transitórias, tá certo? E aí é importante a gente explicar duas coisas. Primeiro, veja, a social-democracia, os partidos social-democratas, reformistas, eles dividiam o seu programa em programa mínimo e programa máximo. O programa mínimo era as chamadas reivindicações parciais, as reivindicações mais econômicas ou políticas mais parciais, mais limitadas. Como, por exemplo, reivindicações salariais, aumento salarial, a luta por direitos sociais, a luta pelo reconhecimento do direito de
de livre sindicalização, né, de liberdade sindical, tá certo? Então, direitos democráticos. Então, são reivindicações parciais. Era o que eles chamavam de programa mínimo. Então, veja, a atividade desses partidos sociais-democratas, em geral, se limitavam à defesa desse programa mínimo. Tá certo? Então, tanto na sua atividade política, como também a sua atividade no movimento operário, no movimento sindical, nos sindicatos, se restringia basicamente à defesa desse programa mínimo. Tá certo? O programa máximo, que era a segunda parte do programa deles, não é? Era exatamente o que nós denominamos luta pelo socialismo. Não é? Seria a defesa do socialismo. Seria as consignas de poder, né? De tomada do poder. Então, esse programa máximo, que era o programa socialista, né? Na verdade era um programa formal. Porque à medida que a social-democracia, né, se tornava cada vez mais reformista, eles praticamente abandonaram esse programa máximo, né? E o programa máximo para eles só era lembrado, na verdade, em dias de festa, né? É como Trotsky diz aqui, no 1º de maio, né? Nas épocas de festa. Então, quando eles se reuniam, né, para comemorar alguma data importante, então nessas datas aí eles defendiam, né, faziam discursos em defesa do socialismo, né? Mas no restante do tempo, né, do ano, das lutas, na verdade eles defendiam basicamente esse programa mínimo, né, esse programa rebaixado. Tá certo? Então existia essa dicotomia, que ainda hoje marca os partidos, né, a maioria dos partidos da esquerda. Então, se você pegar, por exemplo, hoje os partidos reformistas, né, da esquerda, você vai ver que o programa deles basicamente se reduz a um programa mínimo. A defesa de reformas, a defesa de pequenas reformas, né, de direitos e de algumas reivindicações econômicas, políticas, democráticas, nos limites do capitalismo, né? Eles não saem do limite do capitalismo, tá certo? Eles não defendem nenhuma consigna que leve os trabalhadores a se mobilizar, né, no sentido, né, de avançar na sua luta revolucionária, ou seja, avançar na sua luta pelo capitalismo, né? Eles não de fato não levam os trabalhadores a desenvolver a consciência de classe e a concluir que a única saída, né, para resolver os seus problemas, né, para resolver as suas grandes questões é a luta pelo poder, né, a luta pelo socialismo. Então, se a gente for ver essa maioria dessas correntes hoje, eles continuam reproduzindo essa mesma dicotomia, tá certo? Essa mesma dicotomia que a social-democracia no início do século também reproduzia. Não é? E Trotsky vai exatamente fazer isso, né? Ele vai superar essa dicotomia entre programa mínimo e programa máximo, tá certo? Vai unir esses dois programas, tá certo? No que ele chama de programa de transição, certo? O que ele chama de sistema de reivindicações transicionais, transitórias, tá certo? Por que se chama programa de transição? Né? Porque o programa de transição, ele supera essa dicotomia entre programa mínimo e programa máximo, une a luta pelas reivindicações parciais, limitadas, à luta pelo socialismo, e ele se constitui uma ponte. Né? Ele realiza, ele possibilita a transição, né, de uma consciência limitada, economicista, né, para uma consciência revolucionária da necessidade de tomada do poder. Então, por isso que o programa elaborado por Trotsky se chama programa de transição, tá certo? Então, essas consignas, essas reivindicações transitórias, né, de transição, elas servem como uma ponte, não é? Porque ela liga a luta pelas reformas, a luta pelas reivindicações parciais, a luta pelas reivindicações imediatas com a necessidade da luta pelo socialismo, da luta pela tomada do poder, né? O desenvolvimento da consciência de classe dos trabalhadores, da necessidade, né, de suplantar o capitalismo, superar o capitalismo e abrir uma nova etapa no desenvolvimento da história
né, da humanidade. Então, por isso que elas, né, que eles se chamam de programa de transição ou sistema de reivindicações transitórias, tá certo? Então, veja, o capitalismo, na sua etapa imperialista, como eu falei para vocês, não é? Ao não ser superado, ele permanece, né? Mas ele permanece gerando crises, né? Crises atrás de crises, né? Crises e mais crises. Então, vejam, é um sistema que vive de crises, né? Crises conjunturais, de tempos em tempos, mas essas crises conjunturais vão aprofundando o que a gente chama de crise estrutural do capitalismo, tá certo? A sua crise histórica, tá certo? Então, veja, os principais problemas que atinge a classe trabalhadora nessa etapa imperialista, né, é exatamente o desemprego, né, e o custo de vida. Então, se a gente for observar, né, um dos maiores problemas produzido pela barbárie social capitalista é exatamente o desemprego. Né? Como eu falei, o desemprego hoje que é estrutural, né? 240, 250 ou mais milhões de pessoas desempregadas no mundo todo, que não encontram mais trabalho. Então, ao lado da classe de trabalhadores que estão empregados, você tem milhões de pessoas que estão desempregadas ou que estão subempregadas, né? Ou que estão na informalidade, ou que estão nos pequenos bicos, né? Ou que estão em atividades informais, que não têm nenhum direito, tá certo? Acesso a direitos sociais, que não tem carteira assinada, né? Que não tem acesso à previdência social, né? Então é uma chaga do capitalismo, tá certo? O desemprego e, por outro lado, o custo de vida, né? Os baixos salários, o custo de vida, né? A inflação que corrói, né, na economia moderna, corrói as condições de vida, né, da classe trabalhadora, tá certo? Faz com que os salários dos trabalhadores, salário real dos trabalhadores, tá certo? Caia, né, com esse processo inflacionário. Então são as duas grandes, né, chagas do capitalismo moderno, né? Além das outras que nós já citamos aqui, tá certo? Então veja, como combater o desemprego estrutural e os problemas relacionados ao custo de vida, né? A inflação, né? A queda dos salários, a corrosão dos salários. Então Trotsky ele vai levantar duas consignas que são transicionais ou transitórias, que são fundamentais na nossa luta, né, contemporânea, tá certo? Que é a chamada escala móvel de salários e a escala móvel das horas de trabalho, tá certo? Escala móvel, porque ela é móvel, significa que é movente, né? Que ela não é fixa, tá certo? Então ela vai se modificando de acordo com a modificação das condições, né? Das condições objetivas, da economia, né? Da situação econômica dos países, tá certo? Então o que é a escala móvel de trabalho, né? Primeiramente. Então veja, a escala móvel de trabalho, né, é a divisão de todas as horas de trabalho, né, disponíveis dentro da sociedade capitalista entre todos os trabalhadores que estão desempregados e que estão aptos para o trabalho. Tá certo? Evidentemente que essa divisão do conjunto de horas trabalhadas entre todos os trabalhadores resultaria, se fosse aplicada, na redução da jornada de trabalho. Então, por exemplo, hoje a jornada de trabalho normal, regular, no mundo todo, é de 8 horas, tá certo? Em alguns países houve uma redução aí para 7 horas, 6 horas, mas a maioria esmagadora dos países é 8 horas a jornada de trabalho diária, não é? Então, a aplicação da escala móvel das horas de trabalho reduziria muito, né, as horas trabalhadas, tá certo? A jornada de trabalho para os trabalhadores de uma maneira geral, né? E possibilitaria que todos os trabalhadores aptos ao trabalho tivessem acesso ao emprego, né? A um trabalho, a condições de vida para que ele continuasse
sobrevivendo, né? Subsistindo, tá certo? Então, essa consigna da escala móvel das horas de trabalho é uma consigna transitória, tá certo? E ela dá uma resposta ao problema do desemprego no capitalismo, tá certo? Então, a divisão da totalidade das horas trabalhadas pelo número de trabalhadores aptos ao trabalho, de modo que todos os trabalhadores possam ter um emprego, possam ter trabalho, né, e que a jornada de trabalho diminua, seja reduzida. Bom, a outra consigna é da escala móvel, né, dos salários. Tá certo? O que é que significa isso? Significa a defesa de que os salários, de que a remuneração dos trabalhadores seja atualizada, né, de acordo com o desenvolvimento inflacionário, de acordo com o aumento da inflação. Né? Então, o salário dos trabalhadores vai ser atualizado, né, de acordo com a variação da inflação nesses países. Tá certo? Então, isso permite que o poder, né, de compra dos trabalhadores, ou seja, o salário real dos trabalhadores, acompanhe o processo de desenvolvimento inflacionário. Por quê? Porque a inflação ela é um mecanismo que corrói, né, os salários dos trabalhadores, né, a massa salarial dos trabalhadores, e impacta na capacidade, né, de compra, ou seja, no salário real. Né? Então, e mesmo que os trabalhadores permaneçam com o mesmo salário que recebia antes, que é o que a gente chama de salário nominal, né? Mesmo que ele permaneça com o mesmo valor do salário, ou até tem aumento no valor, em dinheiro, mas a inflação ela vai corroendo esse valor, né? E o salário real, que é a capacidade de compra de mercadorias, de bens, ele vai decaindo, tá certo? Então, essa consigna da escala móvel de salários, né, ela vai dar uma resposta a esse problema, né, da caída dos salários, da corrosão dos salários pelo aumento da inflação, tá certo? Veja, essa consigna, ela está ligada a inúmeras outras consignas, tá certo? O importante, o método, né? E aí a gente colocaria aqui, é importante ressaltar, né, o método do programa de transição. Isso é mais importante, tá certo? Porque a realidade, esse programa é de 1938, tá certo? De 1938 para cá, né, nós tivemos aí décadas de desenvolvimento do capitalismo, tá certo? Né, nós tivemos transformações no sistema capitalista mundial, né, em todos os países, tá certo? Mas veja, o método do programa de transição, ele permanece intacto, permanece atual. Né? Qual é o método desse programa? O método desse programa, né, é que as bandeiras, as reivindicações, né, elas não podem ser apresentadas, defendidas de maneira isolada. Não é? Porque se você apresenta reivindicações de maneira isolada, você acaba caindo na política reformista. Não é? É o que a maioria das direções das organizações políticas das esquerdas e dos sindicatos fazem. Defendem algumas consignas, reivindicações isoladas, tá certo? Muito rebaixados, programas muito rebaixados, tá certo? Que não respondem às necessidades da classe trabalhadora, tá certo? Não respondem aos problemas fundamentais da sociedade capitalista, tá certo? E isola uma reivindicação de outra, tá certo? Então, o método do programa de transição é exatamente o contrário, não é? É a apresentação de um sistema de reivindicações transitórias, tá certo? É a ligação das reivindicações mais limitadas, mais parciais, por mínimas que seja, com consignas cada vez mais avançadas, que são as consignas transitórias, tá certo? Que vão respondendo às etapas da luta de classe. E cada vez que a luta de classe se intensifica, não é? Cada vez que a luta de classe vai se desenvolvendo, não é?
os revolucionários eles vão combinando essas reivindicações, né, de modo a dar resposta ao conjunto dos problemas que são enfrentados pela classe trabalhadora, tá certo? Não só a luta por direitos, mas também a luta contra as reformas, né? Mas também a luta pela escala móvel das horas de trabalho, né? E pela redução da jornada de trabalho sem redução do salário, né? Mas também pela atualização dos salários, tá certo? Por ganhos salariais e pela atualização do salário de acordo com a inflação, tá certo? Mas vai colocando cada vez mais novas consignas, novas reivindicações, né? Por exemplo, na época que Trotsky elaborou o programa de transição, né, a Europa e os países estavam passando por uma etapa pré-revolucionária, né, por uma situação pré-revolucionária, na verdade. Tá certo? Que estava se desenvolvendo para uma situação revolucionária. Então a gente tinha uma onda de greve em vários países, como eu já falei aqui para vocês, na França, nos Estados Unidos, né? Na Polônia, na Tchecoslováquia, na Áustria, né? Em vários países estava havendo uma onda de greves, tá certo? Essa onda de greves, nessa época, levavam à ocupação de fábricas, tá certo? A ocupação de fábricas. Então veja, o movimento grevista, quando avançava, tá certo? Acabava colocando a necessidade da ocupação das fábricas. E a ocupação das fábricas colocava outras consignas, outras reivindicações, como, por exemplo, a formação de comitês de fábrica, né? De comitês formados pelos trabalhadores em suas assembleias, tá certo? Para representá-los, porque os sindicatos acabavam ficando limitados nesse processo. Quanto mais avançava o processo revolucionário, né, com as ocupações de fábrica, com as greves gerais, né, os sindicatos se tornavam cada vez mais limitados, se tornavam uma camisa de força, e os trabalhadores eram obrigados a criar, a construir novas organizações. Que organizações eram essas? Comitê de fábrica, tá certo? Comitês, né, de controle de preços das mercadorias, tá certo? Soviets. Então, quando passava da etapa pré-revolucionária para uma situação revolucionária propriamente dita, né, essas organizações iam se tornando cada vez mais estreitas e iam colocando novas organizações, né, até chegar à fundação de conselhos populares, que eram os soviets, né, que surgem, que são organizações mais amplas, que congregam milhares e dezenas de milhares e até milhões de trabalhadores, tá certo? E que surgem particularmente nas épocas, nas situações revolucionárias, quando você tem uma situação revolucionária, tá certo? Esses conselhos populares. Então veja, né? Então é um conjunto de consignas, de reivindicações que vão se combinando, né? Que vão dando respostas para a realidade, para os problemas da classe trabalhadora, que vão se combinando num sistema, né, que avançam cada vez mais, né, de acordo com o desenvolvimento do processo da luta de classe, do processo, né, revolucionário. Por exemplo, Trotsky coloca aqui que a ocupação das fábricas, as greves com ocupação de fábricas, colocou a necessidade dos comitês de fábrica, não é? E os comitês de fábrica foram um instrumento importante para o controle operário da produção, né? Para que os trabalhadores pudessem, inclusive, controlar a produção nas fábricas falidas ou naquelas fábricas, naquelas indústrias que foram abandonadas pelos capitalistas, né? Com o processo da crise econômica. Então, os trabalhadores passavam a gerir a produção, formavam esses comitês de fábrica, né? Instituíam o controle operário da produção e passavam a gerir por conta própria o processo de produção nas fábricas, nessas fábricas ocupadas, tá certo? Uma outra questão importante, né? Esse controle operário, esses comitês de fábrica, levavam à reivindicação, né, da abolição do segredo comercial e do segredo industrial, né? Vocês sabem que os capitalistas eles guardam as 7 chaves, os seus segredos, né?
dos seus interesses comerciais, dos seus interesses econômicos, industriais. Né? Eles guardam as 7 chaves, tá certo? Né? Aquilo que eles estão, por exemplo, produzindo em termos de invenções, patentes, né? As suas decisões sobre a produção, sobre o que vai produzir, como vai produzir, para que público, né? Para que consumidores atingir, os mercados que ele pretende dominar. Isso faz parte do chamado segredo comercial e industrial, tá certo? Inclusive, quando os trabalhadores fazem greve e reivindicam aumentos salariais, reivindicam a redução da jornada de trabalho, né, os capitalistas alegam que não têm condições econômicas para arcar com essas reivindicações. Né? Dizem, olha, nós não temos condições. Né? Nós estamos vivendo um processo de crise e não temos condições de arcar com essas reivindicações. O que é que os trabalhadores faziam nas greves e nas ocupações de fábrica? Reivindicavam a abolição do segredo comercial e do segredo industrial, não é? Para que isso? Não é? Exatamente para poder ter acesso a esses dados econômicos, né? Esses dados técnicos, a contabilidade dessas empresas e saber, evidentemente, né, qual era a renda dessas empresas, qual era a acumulação de capital dessas empresas, né? E qual a parcela da renda dos trabalhadores através dos salários e a renda dos capitalistas através do lucro, né? A repartição da mais-valia, tá certo? Então eles reivindicavam a abolição do segredo comercial e do segredo, né, industrial. Então veja, esse processo de avanço, do avanço da crise capitalista, colocava também, a certo momento, a necessidade da consigna de expropriação de certos grupos capitalistas. Não é? A expropriação de certos grupos industriais, né? Monopolistas, dos monopólios, a expropriação dos bancos privados, a expropriação, né, do sistema financeiro, tá certo? A formação de um único banco estatal. Então, esse processo de desenvolvimento da luta de classe em ascensão já colocava novas consignas, ainda mais radicais, né? Que são essas consignas de expropriação de certos grupos capitalistas. Por exemplo, certos ramos da indústria pesada, tá certo? De matérias-primas, tá certo? Os ramos das estradas de ferro, tá certo? De meios de comunicação. Então colocava novas possibilidades, novas consignas, né, de expropriação, não é nacionalização, há uma diferença, tá certo? Porque a nacionalização, no sentido dessas que são feitas pelos governos burgueses, governos nacionalistas, ela implica na indenização desses grupos capitalistas, que são, né, que têm seus ramos nacionalizados. No caso da expropriação, não. Né? Trotsky coloca a diferença entre expropriação e nacionalização, no sentido reformista, é que a expropriação implica no não pagamento de indenização. Então, é uma expropriação forçada mesmo, né? Sem indenização. Tá certo? Então, veja que o desenvolvimento dessa luta de classe vai colocando cada vez mais, né, novas consignas aí, que são combinadas, né, com essas consignas anteriores, tá certo? Então, veja, aqui a gente pega aí a realidade dos países, né, onde haviam regimes fascistas, por exemplo, tá certo? Então, veja, a etapa imperialista do capitalismo é marcada pelo definhamento, né, em nível avançado, né, do regime democrático, da democracia. Né? Uma das características da etapa imperialista é a limitação, né, é a restrição dos direitos democráticos em todos os países. É a restrição dos métodos democráticos, né, de governo da burguesia. Então, no lugar desses métodos democráticos, a burguesia, cada vez mais, não é, dispõe de governos fortes, né, dos chamados governos fortes, tá certo? De governos bonapartistas,
de governos nacionalistas fortes, não é? De governos que tem um executivo hipertrofiado, né? Aliás, de um executivo que se fortalece, né, frente aos outros poderes, tá certo? Então você tem a restrição cada vez mais da democracia burguesa, tá certo? Dos métodos democráticos. E no lugar desses métodos democráticos, né, nós temos formas antidemocráticas, né, de governo, tá certo? Inclusive em relação aos direitos democráticos, em relação, né, aos direitos dos trabalhadores, né, de se organizar, de fazer greve. A greve é extremamente controlada também, tá certo? O direito de greve, ele praticamente não existe, tá certo? Nos países, porque os trabalhadores vão se organizar, fazem greve, e o Estado, os governos, né, através do executivo, né, da polícia e do poder judiciário, acabam sufocando essas greves dos trabalhadores, né? Então você tem essa característica, né, da etapa imperialista do capitalismo, tá certo? E nessa etapa se desenvolvem os regimes fascistas em vários países, né? Na Alemanha, na década de 30, início, meados da década de 40, né? Na Itália, na década de 20, década de 30, até meados da década de 40, tá certo? Em vários outros países, né? Vão se desenvolver regimes fascistas, na Espanha, em Portugal, não é? Então veja só, esses regimes totalitários, né, despóticos, eles são marcados pela extinção completa da democracia, de qualquer resquício da democracia burguesa, né? Então são marcados pela destruição das organizações operárias. Você não tem organizações operárias, você não tem partidos socialistas, você não tem partido comunista, tá certo? O movimento operário e o movimento socialista é extinto, sufocado, destruído nesse país, tá certo? Então veja, nesses países, né, onde se desenvolveu o fascismo, onde se desenvolveram grupos fascistas que ameaçam tomar o poder, né, se colocou a consigna, né, da formação de destacamentos de combate, né, de comitês de autodefesa, né, de milícias operárias armadas, né, colocou a consigna do armamento do proletariado. Porque como é que o proletariado vai combater os grupos fascistas? Como é que o proletariado vai impedir que esses grupos fascistas, que esse movimento fascista tome o poder e se instale, né, no poder do Estado e desenvolva um regime totalitário, um regime despótico fascista? Então não se combate o fascismo, né, através dos métodos parlamentares, eleitorais. Não é assim que se combate, né, os grupos fascistas, o fascismo. Né? Os grupos fascistas, eles conhecem a linguagem da violência, tá certo? Então, os operários, diante da violência fascista, né, e da ameaça desses grupos, e tendo em vista que a chegada ao poder desses grupos significa a destruição das organizações operárias e que é necessário proteger essas organizações, tá certo? Os operários estão obrigados a formar esses comitês de autodefesa, são obrigados a formar esses destacamentos armados, são obrigados a formar, né, a dispor do armamento para responder à violência desses grupos, né, desses grupos armados nesses países. Então veja que o desenvolvimento da luta de classe ele vai levando né, a defesa de novas consignas, né, de transição. Então veja, o programa de transição também vai tratar da realidade dos países capitalistas atrasados, né? E da situação da Rússia, né? Da União Soviética, tá certo? Então veja, no ponto do ponto intitulado Os Países Atrasados e o Programa das Reivindicações Transitórias, Trotsky vai desenvolver um programa para esses países capitalistas atrasados. Então, quem são os países capitalistas atrasados, né? São aqueles países, também chamados, né, de coloniais, semicoloniais ou dependentes. Tá? Hoje se chama muito países dependentes, países periféricos, né? Então, naquela época se chamavam países coloniais e semicoloniais. Tá certo?
Então, veja, esses países, eles chegaram ao capitalismo atrasado, evidentemente, não é? Já no início da etapa da era imperialista, né? Da etapa imperialista do capitalismo. Quando, não é, a economia mundial já era dominada, tanto dos países como em nível internacional, já era completamente dominado pelos monopólios, pelos oligopólios, né? É uma etapa, né, onde as potências imperialistas já haviam feito uma divisão, né, do mundo, das áreas de interesse, dos mercados, das esferas de influência política e econômica entre essas potências, né? Então, veja, quais eram essas potências, né? Em primeiro lugar, Inglaterra, tá certo? Estados Unidos, e depois, de maneira mais atrasada, né, chegaram o Japão, a Alemanha e a Itália, que foram os últimos a alcançar, não é, esse estágio imperialista, né, de potência imperialista, tá certo? Então, veja, fora esses países aí, da vanguarda e da retaguarda do imperialismo, a maioria dos países no mundo todo se constituíam colônias e semicolônias. Ou seja, não é? A maioria esmagadora, quase a totalidade dos países do mundo, constituíam países capitalistas atrasados, né? Países capitalistas atrasados, periféricos, dependentes. Tá certo? Então veja, qual era o problema que estava colocado, né? Nas colônias que ainda existiam nessa época aí, então a partir dos anos 30 é que vai começar a se desenvolver os movimentos de libertação nacional, né? As colônias vão começar a desencadear uma guerra de libertação nacional, né? As revoluções pela independência nacional frente às potências imperialistas, os impérios. Então, mas nessa época existiam colônias. O que estava colocado nas colônias? Então, estava colocado o problema da independência nacional, né? Do controle das potências, colonial das potências, né? Então, a independência frente ao jugo do imperialista, tá certo? A questão da soberania nacional, né? E todas as outras tarefas da Revolução Burguesa. A superação do analfabetismo, a realização de uma revolução agrária, a resolução da questão agrária, tá certo? Então, todas essas tarefas da Revolução Burguesa estavam pendentes e tinham que ser resolvidas, tá certo? Naqueles países semicoloniais que haviam desenvolvido um pouco mais as relações de produção capitalista, esses países eram formalmente independentes, né? Eles tinham uma independência, vamos dizer assim, formal, porque eles já tinham passado, né, pelo processo de independência anteriores, já no século XIX, né? Já eram países formalmente independentes. Mas materialmente, esses países eram controlados pelos monopólios, pelas grandes potências, pelos grupos econômicos, oligopólios, monopólios, conglomerados econômicos das grandes potências. Eram esses grupos que controlavam os ramos fundamentais da economia nesses países aí, não é? Então veja, de qualquer forma estava colocado o problema da independência nacional, porque era uma independência formal, né? Estava colocado também a questão da soberania nacional e estava pendente ainda todas aquelas tarefas da Revolução Democrática Burguesa que não foi feito pela burguesia, né? Porque o que é que Trotsky coloca aqui, né? Que na etapa imperialista do capitalismo, a burguesia já não pode mais realizar a Revolução Democrática Burguesa. Ela fez isso nas potências. Ela fez na Inglaterra, na França, na Bélgica, na Itália, na Alemanha, etc., né? Nos Estados Unidos. Mas na etapa imperialista, no século XX, século XXI, a burguesia nacional já não pode realizar essa revolução, né? Não pode mais executar e implementar as tarefas democráticas, tá certo? Por suas relações com o imperialismo, pelas suas relações com o capital financeiro, pelas suas relações com o latifúndio, com a grande propriedade de terra, tá certo? E essas tarefas passaram para as mãos do proletariado, né? O proletariado agora, apoiado na maioria, né? Na maioria nacional, nos camponeses, né? Nas classes médias arruinadas,
é que dirigindo o processo revolucionário pode efetivamente, através da tomada do poder, através da Revolução Proletária, pode implementar e resolver essas tarefas pendentes da Revolução Burguesa. Tá certo?